boa tarde a todos, a todas e a todes. Eu sou Nathalie, sou assistente social aqui no Hemorrio. Como a Sônia falou, né, eu faço parte da equipe de hemofilia, né, integro a equipe de serviço social da hematologia e atualmente atuo no ambulatório especificamente. E aí eu vou falar um pouco para vocês sobre como é o nosso trabalho aqui. Então, o serviço social na hematologia do Hemorrio tem uma equipe, né, de assistentes sociais composta por 10 assistentes sociais e 6 residentes de serviço social da residência multiprofissional. Essas residentes, elas atuam em rodízio, então elas passam tanto na hematologia quanto na hemoterapia e também contribuem, né, para o trabalho aqui da equipe. A nossa atuação ela é tanto na parte de ambulatório quanto nas internações, né? O Hemorrio ele tem tanto assistência ambulatorial quanto de internação, e aí as assistentes sociais vão estar divididas, né, entre esses espaços. A atuação em equipes multidisciplinares, né? A gente aqui no Hemorrio trata de doenças hematológicas, né? Tem a hemofilia, tem a doença falciforme, a gente trata alguns tipos de câncer. Então, existem várias equipes, né? E essas equipes, elas são compostas por profissionais de diversas áreas. E o assistente social ele vai estar integrado a essas equipes. E hoje eu vim trazer, né, a contribuição de como é o trabalho na equipe de hemostasia, né, que trata das doenças hemorrágicas. E aí, assim, os atendimentos do serviço social, eles são tanto individuais, né, com os pacientes, às vezes com o familiar, como coletivos. A gente também faz interconsultas, às vezes com outro profissional, às vezes da área da enfermagem, com o próprio médico, né? Então, o nosso trabalho ele vai ser integrado com os demais profissionais da área de saúde que atuam aqui no Hemorrio. Então, eu trouxe aqui, né, a questão do objeto de trabalho do serviço social. Eu vi, né, no chat que existem, as pessoas que estão assistindo são pessoas de várias áreas, né? E não sei se todos já tiveram contato com o profissional, né, de serviço social. E, assim, cada integrante da equipe multidisciplinar, ele vai ter, né, o seu objeto de intervenção, né, as suas práticas, os seus objetivos. O serviço social, né, a gente tem uma formação que é voltada para o entendimento das expressões da questão social. Né? A gente, quando faz a faculdade de serviço social, a gente estuda sobre o modo de produção capitalista, que é o modo em que a gente vive, né, nessa sociedade que a gente vive atualmente, né, que é uma sociedade dividida em classes sociais, e a partir dessa divisão de classes, né, a gente tem as desigualdades sociais, onde as pessoas, né, vão ter o acesso de forma diferenciada aos bens, aos serviços. E a partir dessa leitura, né, a formação em serviço social ela é uma formação generalista, né, e que vai estudar como que se dá isso na prática, né, e como isso reverbera na vida das pessoas, né, de cada um de nós. Esse profissional, né, o profissional de serviço social, a sua prática é baseada, né, num conjunto de legislações, né, onde a gente tem um código de ética profissional, uma lei de regulamentação que diz, né, quais são os nossos deveres, nossas atribuições, né, nosso currículo, ele existe uma diretriz curricular, quais são as matérias básicas que a gente precisa estudar, né, que são matérias correlatas com as ciências sociais, filosofia, sociologia, né? E a gente tem um conjunto, né, que a gente chama de Cefes-CRES, né, que é um conjunto do Conselho Federal e os conselhos regionais, que vão atuar, né,
pensando essas legislações, pensando o código e adequando as práticas de cada área, né? E aí, assim, a gente que está inserida aqui na área da saúde também tem alguns documentos que dão um parâmetro de como a gente deve atuar, né, em conjunto com a equipe. E aí, dentro, né, desse código de ética, né, a gente tem os princípios fundamentais da profissão, né? Onde o primeiro princípio é a liberdade, né? Ela é o valor ético central, e a partir desse entendimento, né, do princípio de liberdade como um valor ético central, a gente sempre vai estar trabalhando com os usuários, né, estimulando, né, e defendendo a questão da autonomia, da emancipação dos usuários, né, da plena expansão desses indivíduos, né? A gente também tem uma ligação com a questão dos direitos humanos, a questão da cidadania, né, a democracia como uma forma de socialização política e da riqueza também, né, material, objetiva, que a sociedade produz. Então, muitas vezes, né, na equipe de saúde, você vai ver o assistente social lidando com essas questões. O assistente social ele vai estar direcionando para o acesso às políticas públicas, né, que existem disponíveis, e também estimulando a criação de novas políticas, né? Como a Sônia citou, às vezes, para ter acesso a uma medicação, a um serviço, é necessário também uma mobilização política por parte desses usuários, né? Outros princípios, né, da profissão são a equidade e justiça social, e também o respeito à diversidade, né? O respeito aos grupos, às diferenças, né, que existem entre as pessoas, um compromisso também com a qualidade dos serviços prestados à população. Então, toda a nossa formação ela vai ser baseada nesses princípios, né? De certa forma, tudo que o serviço social escreve, produz, estuda e tenta, né, colocar em prática vai estar baseado nesses princípios. Existem outros princípios, né, fundamentais, mas eu trouxe aqui os que, né, para vocês entenderem um pouco a base de como se estrutura a nossa atuação. Então, aí a gente vai mais para uma parte prática, né, em que eu vou falar um pouco sobre a questão dos instrumentos de trabalho do serviço social aqui no Hemorrio, né? A equipe de serviço social da hematologia, ela trabalha, né? A gente utiliza no nosso dia a dia uma ficha social. Essa ficha social, ela fica em anexo ao prontuário do usuário, né? Com informações básicas, né? Que permitem que a gente tenha uma leitura sobre as condições, né, daquela pessoa, né, ou daquela família que está ali em acompanhamento, né, e permite também que a equipe possa entender de uma forma mais ampla como esse usuário ele vai se organizar, né, dentro da sua vida social, né, quais os dispositivos que eles têm acesso. Então, os eixos de análise, né, dessa ficha são a identificação, né, o nome, endereço, o telefone, né, esses dados básicos, a renda, né, informações sobre trabalho, escolaridade, informações sobre a habitação, né, e a rede de apoio sociofamiliar, com quem essa pessoa, né, que está ali tratando de uma doença crônica, quem são as pessoas que podem dar suporte a ela durante, né, esse tratamento, e o acesso aos serviços de saúde, né? Ao final do preenchimento dessa ficha que é feita com uma entrevista ali com os usuários, a gente emite um parecer social, né? Colocando ali as questões principais daquele atendimento. Outro instrumento são as orientações e encaminhamentos aos serviços externos, né? O serviço social ele vai trabalhar intersetorialmente com outras políticas, né? A gente na área da saúde vai ter contato com políticas diversas, né? Que eu vou falar mais à frente também.
Então, muitas vezes é necessário, né, a questão de saúde, ela extrapola o eixo ali da unidade de saúde. Então, a gente precisa, muitas vezes, encaminhar esse paciente para um outro serviço, né, que vai atender uma outra questão da esfera, né, da vida dele. Nós fazemos também grupos educativos, né, participamos em conjunto com a equipe, né, a gente faz tanto grupos educativos voltados para a questão dos direitos sociais, quanto grupos educativos em conjunto com outros profissionais de outras áreas, educativos em saúde, né, com temas de saúde em geral. Participamos também da discussão de casos, tanto internamente, né, o serviço social muitas vezes tem casos muito, muito complexos, né, situações de vida muito difíceis e que acabam impactando na questão da saúde. E aí a gente dentro da equipe pensa em conjunto, né, coletivamente ali formas de encaminhar, de estar dando uma resposta para aquela situação, né? E junto com a equipe, muitas vezes também, tanto para desvelar essa realidade, né? Às vezes para a equipe entender melhor, né? Como que aquela família se organiza e também, assim, para discutir questões, às vezes, que são conflitivas, né, entre a equipe, às vezes o entendimento, por exemplo, muitas vezes a gente tem a questão da aderência ao tratamento, né, o paciente ele tem dificuldade de fazer aquele tratamento, e aí a gente, em equipe, conversa sobre quais são as possibilidades, né, e aí o serviço social ele vai trazer essa questão do direito ao acesso à saúde e como a gente pode facilitar esse acesso também. Aí, como eu falei, né, as políticas sociais, elas, né, a partir da Constituição Federal, né, de 88, a gente tem um conceito de seguridade social, né, e esse conceito ele abarca três grandes áreas, né, a área da saúde, a área da assistência social e a área da previdência social. A gente que trabalha no hospital está inserido, né, no Sistema Único de Saúde, mas esses usuários que são atendidos aqui, eles também acessam as políticas dessas outras esferas, né? E aí, assim, eu trouxe aqui, né, rapidamente, a intenção, né, da palestra não é dar uma orientação sobre cada benefício, né? A gente pode até ter um outro momento para falar um pouco mais sobre isso, mas é trazer para vocês assim, quais são as principais questões que surgem, né, nesses atendimentos e nesse trabalho em conjunto com a equipe. Dentro da esfera da saúde, né, a gente tem a própria assistência, né, o acesso às medicações, né, como já foram, né, outras pessoas que falaram antes. Vocês me desculpem, eu estou com um pouco de... Deixa eu beber uma água aqui. Estou me recuperando de uma gripe muito forte. E aí, assim, tem hora que a garganta coça um pouco. Como eu estava falando, a questão, né, dos medicamentos, do transporte, né, do TFD, que é um transporte que os municípios, né, eles ofertam. Então, essa questão do transporte é uma questão que surge com muita frequência para nós. O Hemorrio, como ele se localiza, né, no centro da cidade aqui do Rio de Janeiro. Vocês me desculpem. Você pode interromper a gente?
Então, gente, acho que eu estou recuperada. Profissional de saúde também adoece, né? E aí, assim, voltando à questão do transporte, vou tentar falar mais devagar para poupar minha garganta. A questão do transporte ela é muito importante para o acesso do usuário à unidade de saúde, né? A gente pensa na saúde, a gente pensa sempre na assistência e no medicamento, né? Que são as questões mais latentes, né? Mas, se ele não tiver o acesso a essa unidade de saúde, ele não consegue retirar a medicação, ele não consegue fazer. Então, os usuários, eles muitas vezes, às vezes, deixam de fazer o tratamento por conta da questão do acesso ao transporte. E a gente tem legislações, né, que prevêem, né, o acesso ao transporte, a gratuidade, tanto no transporte público quanto a oferta pelas secretarias de saúde das cidades onde não tem o serviço disponível. E o serviço de hematologia é um serviço que muitas vezes não vai ter em pequenas cidades, né? E a gente é um hemocentro regulador. Então, no tratamento da hemofilia, por exemplo, que é né, uma patologia complexa, né? Você não vai ter essa oferta descentralizada que a gente chama, apesar, né, da questão da legislação do SUS falar da descentralização do atendimento, é muito complicado você ter até uma formação, né, para os profissionais específicas, né, para atendimento a esse usuário. Então, na medida do possível, a gente tenta, né, como a Yara comentou, sobre a questão do treinamento da família, a gente tenta dar o acesso mais próximo à residência possível, mas muitas vezes ele vai precisar retornar ao Hemorri, né, para seguir em acompanhamento, e essa questão do transporte é muito importante, né? Assim como as medicações, né? Que muitas vezes eles precisam judicializar, ou às vezes precisam pressionar politicamente, né? Para ter acesso, para que as legislações possam garantir, né? Esse acesso. Então, na parte da saúde, essas são as principais questões que aparecem para a gente aqui, né? Enquanto serviço social. Em relação à política, né, da Previdência Social, a gente tem a figura do INSS, né, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social. A gente faz o encaminhamento, né, desses usuários, da orientação de como acessar os benefícios. A Previdência Social é uma política contributiva, então, para ter acesso à Previdência Social, é necessário que a gente faça uma contribuição prévia, né? E aí essa política ela é voltada para aqueles que trabalham formalmente ou que contribuem, e aí eles têm uma série de direitos, né? Que aí inclui o auxílio por incapacidade temporária, que antes era chamado de auxílio-doença, o benefício por incapacidade permanente, que antes era a aposentadoria por invalidez, e a pensão por morte. Esses são os principais assim, que a gente costuma encaminhar. Na esfera da assistência social, né, que é uma outra política, a gente tem os dispositivos do CRAS, que são os Centros de Referência em Assistência Social, e os CREAS, que são os Centros de Referência especializada em assistência social. Nessa política, os benefícios previstos, né, os principais, é o benefício de prestação continuada e o Renda Brasil, que é o antigo Bolsa Família. Esse benefício ele já é voltado mais para a população que está abaixo da linha da pobreza, né? E aí tem um recorte de renda. Geralmente, a assistência social é ofertada para aqueles que não têm acesso à previdência social. Mas aí, quando o usuário chega ao serviço social, a gente faz uma análise, né? Por isso aquela ficha, e aí a gente verifica em qual política dessas o usuário se encaixa melhor. E aí faz a orientação de como acessar, né? Outras legislações que
que o serviço social costuma lidar muito no dia a dia, né, a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que prevê a questão dentre outras, né, questões, tem a questão do acesso à saúde, que está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o direito ao acesso à saúde. Então, eu costumo dizer nos atendimentos que um adulto ele pode escolher não se tratar, né? Ele pode escolher dizer que não quer fazer o tratamento, que tem outras coisas, né? Como prioridade. Agora, uma criança ou um adolescente, ele como está em fase de desenvolvimento, é responsabilidade nossa, né, enquanto sociedade, nossa, enquanto profissional de saúde, zelar por esse atendimento e também dos responsáveis legais, né? Então, é muito comum a gente ter que ter uma conversa com a família em relação a isso, né? Muitas vezes a questão da não adesão, né, ao tratamento por parte das crianças está ligada também às questões, né, sociais, objetivas. Às vezes é a questão do transporte, que não tem, e aí a gente orienta sobre isso e orienta, né, também que, assim, uma vez a família orientada sobre o acesso aos dispositivos necessários para fazer o tratamento, ela não pode negligenciar, né, esse tratamento, né? Até que ele complete 18 anos, a gente precisa garantir que eles vão ter esse tratamento. E no caso da hemofilia, isso é muito importante. A doutora Mônica falou sobre a questão dos tratamentos de profilaxia, né? Então, a criança, o adolescente, eles são um grupo, né, muito importante nesse tratamento, até para evitar sequelas futuras, né, que, assim, podem causar toda uma dificuldade no futuro dessa pessoa. Então, é muito importante, né, estarmos todos alinhados para que essa criança tenha acesso ao tratamento. Outra legislação que a gente utiliza muito na questão do atendimento ao grupo de pessoas com hemofilia é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Muitos pacientes eles têm sequelas, né, devido às próprias complicações, né, da doença. E aí o Estatuto da Pessoa com Deficiência ele vai falar sobre a questão da inclusão, né? A questão da prioridade, a questão da isenção em alguns impostos. Então, esse estatuto é importante para que essas pessoas tenham um acesso, né? Mesmo com a limitação física, ela consiga ter acesso igualitário, né? na sociedade. Então, a gente que trabalha, né, na área da saúde, é muito importante que a gente tenha uma noção sobre essas legislações, até no dia a dia, né, para que a gente possa garantir um atendimento de qualidade para o usuário. Então, independente de ser, né, um profissional de serviço social, que a gente vai se debruçar, né, mais teoricamente sobre essas legislações. Mas o profissional de saúde ele precisa estar antenado, né, às outras políticas que protegem esse usuário, né? Por exemplo, eu trouxe aqui a questão da Política Nacional de Saúde Integral da População LGBT, que é uma política que a gente precisa ter acesso, porque fala da questão da saúde, né? A população LGBT ela vai estar presente em todos os hospitais, em todas as unidades de saúde, né? E a gente precisa entender como que isso se dá, né? Como que o processo de adoecimento dessas pessoas está ligado à questão da homofobia. Então, assim, é importante que em algum momento, né? Eu sei que a gente tem muitas coisas, muitas questões no dia a dia para lidar, né? A profissional de saúde é um profissional que muitas vezes está sobrecarregado ali com a prática, mas é necessário que a gente tenha uma noção, né, dessas políticas para que a gente possa respeitar os direitos que já existem, né, dessas pessoas. E aí eu trouxe aqui, né, a questão do direito à saúde, que eu já tinha falado lá atrás, né, da Constituição Federal, além da Seguridade Social, né, ela tem um capítulo, né, um artigo que vai falar sobre a questão da saúde,
como um direito de todos e o dever do Estado. Então, por mais que, né, existam políticas, aí a gente vê que sempre, isso vai estar sempre em debate, né, de que o SUS ele é fraco, né, você vê que existem iniciativas privadas constantemente ameaçando a questão, né, da universalização do acesso à saúde. Então, assim, a gente precisa entender que esse usuário que chega para nós no SUS, ele está chegando ali dentro de um direito social, assim como nós também temos o direito de acesso a essa saúde de forma integral. E aí, trazendo para o campo, né, da hemofilia, a gente vai ter algumas legislações mais específicas também, né, como a Política Nacional de Sangue, componentes e hemoderivados, que vai tratar, né, dessa questão das medicações também, do controle desse sangue, de como que as normas técnicas, né, que derivam também dessa política. Então, você tem toda uma legislação de proteção, né, desses usuários. Eu trouxe aqui, né, rapidamente a portaria 364, né, de 2014, que aprova o protocolo de uso de profilaxia primária para a hemofilia grave, que é o tratamento que a doutora Mônica já tinha falado, né? Então, você vê, existe uma portaria, né, que garante o acesso dessas pessoas a esse tratamento. Sim, estou recebendo aqui a informação de que esse protocolo ele foi revisado agora em 2022. Então, o meu slide já está atrasado, né? Mas, assim, importante é que vocês saibam que essas coisas, elas não vêm do nada, né? Assim, não é o Hemorrio que escolhe fazer, ou a instituição X ou Y que determina, agora nós vamos fazer profilaxia. Não, existe todo um movimento, né, político, nacional, e isso é instituído como direito desses pacientes, né? Existe também um protocolo, né, do uso da indução de imunotolerância para indivíduos, né, com hemofilia A, que também foi revisto, né, recentemente. Então, são protocolos, né, que visam também a proteção desses pacientes, a garantia do acesso às medicações, são medicações de alto custo, né, de muita dificuldade para acesso. Então, essas pessoas vão conseguir, através do SUS, o acesso a essas medicações, né, que se fosse algo fosse necessário ser custeado pelo próprio paciente, né, para a maior parte da nossa população seria inviável, né, um tratamento desse porte. Então, você vê que a importância, né, também do Sistema Único de Saúde. Eu trouxe aqui, né, linkando, né, essa questão da política, né, e como que isso se dá, né? Como eu falei, essas políticas elas não surgem do acaso, né? Para a existência de uma política, há toda uma mobilização social, às vezes de anos de luta, né, para chegar a ser aquela lei que nem sempre na prática vai ser efetivada, né? E aí, assim, para a efetivação é mais uma luta, né? Então, eu achei interessante que esse ano, né, em 2022, no Dia Mundial da Hemofilia, que é comemorado no dia 17 de abril, a campanha mundial trouxe como tema o acesso para todos, né, a parceria, política e progresso. Quando eu vi isso aqui, eu falei assim, gente, isso aqui está a cara de serviço social, porque é nessa linha que a gente vai trabalhar, né? Então, eu trouxe para vocês, né, a importância, existe uma data, né, que anualmente acontece em congressos, os profissionais, né, se reúnem, os usuários também desenvolvem atividades para falar sobre as questões, né, relativas à hemofilia, né, e também para se organizar coletivamente, né, para que esses direitos, né, esses tratamentos, os estudos, essas coisas, né, continuem e tenham força, né, coletiva para que na prática as coisas aconteçam, né? E aí aqui no Hemorrio a gente tem uma associação, a sede da associação, né, das pessoas com hemofilia,
E eles têm uma sala que eles dividem também com outra associação, e essa associação ela é responsável tanto para a questão de capacitação, né? Eles promovem eventos acadêmicos, né? Convidam pessoas para poder falar sobre a hemofilia, divulgação sobre a doença, tanto para essa parte como também assistência, né? Para os usuários, eles compartilham a experiência entre si, então é um trabalho muito importante e que a gente sempre tem que estar incentivando também os usuários a participarem. Aí, para finalizar, né, eu trago aqui um pouco do resumo, né, de qual é o trabalho, né, do assistente social na equipe, né? A gente vai trabalhar, então, com os determinantes sociais, né? E eu trouxe aqui os assistentes sociais na atuação em equipe multidisciplinar irão contribuir para uma maior compreensão dos determinantes sociais da saúde, considerando esta em sua concepção ampliada, em que as condições objetivas de vida são decisivas para o processo de saúde e doença, entendendo as necessidades sociais como questões estruturais e não como falhas dos indivíduos. Então, essa questão do determinante social, né, está ligado à concepção ampliada de saúde, a gente vê além da doença, né? Além daquele tratamento, daquela doença, existe uma pessoa que está ali, né, permeada, né, que está num contexto social, que está num contexto, às vezes, psicológico, emocional. O serviço social ele vai olhar para as questões objetivas de vida, né? Quais são os acessos e as impossibilidades que ele está tendo objetivamente, né, para realizar aquele tratamento que é proposto ou para um cuidado, né, com a sua saúde. Então, eu encerro aqui, né, minha fala falando da questão, né, da orientação à praxis. Praxis é um conceito, né, de prática crítica, né? É um trabalho que a gente faz consciente, né? Uma prática que a gente consegue pensar os motivos, os objetivos daquele trabalho. Então, mais que pensar, né, que apontar respostas, né, dentro das políticas sociais, que são fundamentais para o acesso dos usuários aos seus direitos, é dever dos assistentes sociais provocar um processo reflexivo crítico da equipe e dos usuários em torno da construção social e política que move a criação e efetivação desses direitos que são constantemente ameaçados, né? A exemplo das privatizações, como eu falei, as terceirizações, né? O desmonte da previdência social, a gente vê a redução dos benefícios. Então, o serviço social, para além de encaminhar, né, de dar aquele encaminhamento, aquele papel, dizendo aonde ele devia acessar, a gente também tem um dever de pensar junto à equipe, junto aos usuários, sobre como a gente mantém os direitos que já existem e como que a gente cria estratégias, né, para acessar novos direitos, para garantir que os que a gente tem não se percam, né? Então, essa é a minha mensagem. Eu espero que vocês, né, que estão assistindo, tenham, né, que eu tenha contribuído de alguma forma para vocês entenderem um pouco melhor sobre como é o trabalho do assistente social, né? Eu me sinto muito feliz de estar aqui falando, né, sobre a questão da hemofilia e dessa equipe, o trabalho em equipe multidisciplinar para vocês, né? Eu sei que o trabalho, às vezes, na saúde é muito solitário, então o trabalho multidisciplinar, ele dá uma força para a gente, né? Ele faz com que a gente crie, né, junto com essa equipe, estratégias que sozinha a gente não vai conseguir pensar. Então, a minha proposta, né, é que vocês reflitam sobre isso, nos locais onde vocês, né, estão inseridos, onde fazem estágio, né, que essa prática em equipe seja cada vez mais, né, então procura assistente social procura o médico, a enfermeira, o fisioterapeuta, para que a gente possa, né, cada um dentro da sua área, possa construir uma atuação coletiva, né, mais integral, e isso vai refletir aí na vida dos nossos usuários.